Olá, eu sou Noé, do canal Descobrindo o Homem. Estou de volta aqui com vocês com mais um vídeo. Hoje eu vou falar novamente sobre dor no pé. O assunto hoje é hallux valgus, vulgarmente conhecido por joanete. Eu escolhi esse assunto, primeiro, para dar sequência ao tema de dores nos pés, que eu iniciei no vídeo anterior, falando de esporão calcâneo. E também porque é uma patologia muito comum de a gente receber em consultório. Muitas pessoas vão aos nossos consultórios com queixa de dores no dedão do pé, ou dores às vezes no quinto dedo do pé, por causa dessas alterações articulares que ocorrem. Na maioria dos casos, isso acontece em mulheres. Pode também, claro, aparecer em homens. A causa disso pode até ser genética. Há crianças que já nascem com um desvio nesse artelho, ou nesse dedo, né? O adulto tem sim uma tendência genética, às vezes familiar, várias pessoas na família apresentam esse problema. Mas esse fator genético ainda não é o determinante do aparecimento. Existem outros fatores externos que acentuam ou causam o início dessa alteração, que eu vou falar depois. Essas são alterações ósseas que acabam causando deformidade e modificação na estrutura anatômica do pé. É possível haver a joanete do hallux, que é o nome correto do dedão do pé, como também a joanete do quinto artelho ou do quinto dedo do pé, ou dedinho do pé, que a gente chama de joanete do alfaiate. Eu vou mostrar esses dois casos, essas duas possibilidades, nos slides, porque fica muito mais fácil compreender através da visualização. Vamos a eles. Hallux valgus. Aqui a gente tem a primeira fotografia, eu coloquei para apresentar para vocês a anatomia óssea do pé. A gente tem a parte posterior do pé, que a gente chama de tarso, a parte média do pé, que é o metatarso, e as falanges, ou os dedos dos pés. A gente conta do dedão em direção ao dedinho. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto artelhos. Artelhos, dedos dos pés. Sendo que o primeiro dedo do pé tem um nome, ele se chama hallux. E esse é o motivo pelo qual a patologia se chama hallux valgus. Aqui nós temos a fotografia de dois pés. O pé da direita começa a apresentar um desvio inicial do dedão em relação ao segundo dedo do pé. Então, é um processo inicial do hallux valgus, ou joanete. Já o pé da esquerda apresenta um desvio bem mais acentuado. Há casos mais acentuados ainda, onde o hallux, o dedão do pé, está sobre o segundo dedo. Ele se desvia dessa forma. Quanto maior é o desvio, maior é a deformidade articular entre a primeira falange do dedão do pé, do hallux, e o metatarso. Aqui nós temos um raio-x de uma paciente que apresenta hallux valgus, e para que vocês possam ter uma ideia do desvio ósseo que acontece. Aqui o desvio, então, do dedão do pé em relação ao segundo dedo, e aqui o desvio do metatarso para a parte interna do pé. A gente chama de parte interna porque essa é a parte interna em relação ao corpo e essa é a parte externa do pé em relação ao corpo. Então, para cá é o desvio externo, e para cá é o desvio interno. Quanto maior ocorre o desvio ósseo nessa articulação pelo acometimento, maior é a deformidade que a gente observa no pé da pessoa, que apresenta a joanete. Aqui um pé com aquilo que eu disse para vocês, com a alteração na articulação do quinto dedo. E a isso nós damos o nome de bunionete. Essa articulação também sofre um processo inflamatório e de alteração, da mesma forma que a joanete. A gente vai ver agora, então, os estágios dela. Aqui nós temos o tipo 1, o estágio inicial, em que está havendo apenas um aumento, um abaulamento da cabeça do quinto metatarso, ou seja, do quinto dedo médio do pé, do quinto osso médio do pé, que vai se articular com o primeiro osso da falange do quinto dedo, ou o primeiro osso do dedinho. Aqui é o tipo 2,
O tipo 2 já é um pouquinho mais evoluído, onde começou a haver um desvio desse quinto metatarso e uma entrada maior do quinto dedo em relação ao quarto dedo, ou ele está se desviando para a parte interna do pé. A gente vê bem isso no raio-x. E no tipo 3, que está mais avançado, então existe uma saída maior desse osso em direção ao lado de fora do pé, com desvio maior do dedinho em relação ao pé para a parte interna, em cima do quarto dedo do pé. É também chamada de joanete do alfaiate. Bem, agora que a gente já viu anatomicamente o que acontece ao pé daqueles que são acometidos pelo hallux valgus e pela bunionete, as pessoas devem estar perguntando o que se sente quando se apresenta esse problema. Algumas vezes não sente nada, mas quando sente, pode ser dor no local, pode ser uma dor bastante intensa, tipo queimação, uma dor pulsante e uma dor que se apresenta o tempo todo quando a pessoa está andando ou movendo os pés ou se apoiando na ponta dos pés. Muitas vezes com todos os sinais clássicos de inflamação, que é o calor local, o inchaço e a região avermelhada. Também pode acontecer a deformidade, que atrapalha muito a vida das pessoas, porque é difícil encontrar um sapato adequado ou um calçado que fique bonito nos pés, porque as pessoas que têm problemas ou trabalhos que exijam uma aparência mais adequada querem escolher um tipo de sapato mais na moda, um sapato mais bonito pelo padrão de beleza da sociedade e não conseguem fazer isso porque o pé não se encaixa nesses sapatos. É um sintoma que bastante incomoda as mulheres principalmente. Também há a formação de calosidades na planta do pé, na região do dedo acometido, e um enrijecimento, começa a haver um endurecimento desse dedo, uma dificuldade dos movimentos dele. Então, em relação às causas, repetindo, embora não muito comum, pode ser congênita, onde a criança já nasce com um desvio lateral do artelho, o dedo do pé, apresentando uma tendência à deformidade desse dedo. Como também pode ser hereditária. Tem um estudo que mostra que 60% das pessoas apresentam a história de joanete familiar. Mas isso não é um fator que a gente considera absolutamente determinante. Os fatores externos também são muito importantes para o aparecimento dessa deformidade ou dessa patologia. Então, quais são eles? O primeiro são doenças reumáticas pré-existentes que a pessoa pode ter, como, por exemplo, artrite, ela pode ter gota, que é um desequilíbrio no metabolismo do ácido úrico, ela pode ter uma doença autoimune, como lúpus, que acaba causando deformidade nessas articulações. Também enfermidades neurológicas, como, por exemplo, AVC, ou alguma coisa que desestruture o equilíbrio da postura dessas pessoas, causando enfraquecimento muscular, e também um desequilíbrio, uma falta de postura adequada para a posição ou posicionamento do pé na marcha, que pode causar essa deformidade. Também a anatomia óssea do pé. Algumas pessoas têm o pé muito curvo, e isso atrapalha bastante na distribuição do peso e pode ser uma das causas que ajuda a determinar o aparecimento da joanete. Outra causa pode ser profissões, onde a pessoa tenha que utilizar os pés de modo muito forte, ou algumas vezes com movimentos muito agressivos, como, por exemplo, o caso de balé, dançarinos, né, que utilizam os pés demais na sua profissão. Corredores também, pessoas que correm e praticam esportes de impacto nos pés. Isso pode ser também. Sapatos também podem ser a causa, sapatos de salto alto e sapatos de bico fino, que comprimem os pés, sendo causa também da bunionete. A compressão do quinto metatarso com a primeira falange do quinto dedo acaba causando essa deformidade, da mesma forma que a joanete. Essas são as causas mais comuns para o aparecimento da joanete. E em relação ao tratamento, a gente pode dizer que a maioria das vezes o tratamento é conservador, ou seja, não é cirúrgico. Vai haver uma avaliação da cirurgia para pessoas de acordo com casos especiais, por exemplo, a idade da pessoa, o trabalho que ela tem. Aí, nesse caso, pode ser feita cirurgia. Existem muitas técnicas cirúrgicas para a resolução do problema. O problema é que pode haver uma recidiva, retornar
essa joanete ou essa bunionete, além de que às vezes a recuperação é um tanto quanto difícil. Por exemplo, na joanete, quando faz a cirurgia, a pessoa vai poder logo em seguida, não vai demorar muito, ela vai poder andar, mas ela vai ter que usar um tipo de sapato que não tenha ponta durante um tempo, porque ela não pode pisar com a ponta do pé no chão, porque ela não vai suportar o peso durante a sua recuperação cirúrgica. Então é um sapato que pega do meio do pé para o calcanhar, para ela poder andar. Mas se ela dirige ou faz alguma coisa assim, já vai dificultar um pouquinho. Então, deve-se pensar muito antes de optar pelo tratamento cirúrgico. O tratamento conservador, ele visa diminuir a dor, os sintomas e evitar a progressão do caso. É muito difícil haver uma regressão, uma vez que tenha havido a deformidade articular, por modo conservador, é quase impossível fazer retornar a anatomia do pé antes do aparecimento da joanete. Consiste da utilização de sapatos adequados, macios, com o bico mais largo, não de salto mais baixo, de sola de borracha, utilizar chinelos dentro de casa, quando for possível andar descalço. Isso tudo ajuda na diminuição do processo inflamatório e na diminuição da evolução. Se você for a ortopedista, ele também pode aconselhar você a utilizar afastadores de dedos, são pequenos artefatos ortopédicos que se coloca entre os dedos para evitar o contato direto e evitar o desvio maior do dedo, assim como alguns artefatos que protegem a articulação que já está deformada de um atrito ou de um contato direto que pode prejudicar a inflamação já existente. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, se inscreve no nosso canal, façam perguntas, visite nossa fanpage. A gente gosta muito de interagir com vocês e a gente sente um prazer muito grande em perceber que o trabalho está sendo apreciado e que está levando informações para as pessoas. Nos vídeos da semana que vem vou falar sobre doenças respiratórias. Não percam. Até lá!